Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre as injustiças que vêm acontecendo ultimamente. Vou mostrar para vocês que um dos lados do espectro político ele é tratado assim com uma rigidez fora do comum, enquanto o outro lado é tratado com aquela leniência ou até mesmo com aquela cumplicidade por aqueles que deveriam aí estar cuidando da nossa lei, estar cuidando da nossa democracia, como eles gostam de falar, e estar cuidando principalmente da nossa Constituição. Vou começar aqui mostrando para vocês essa notícia aqui que aconteceu, que foi divulgada aí pelo Jornal Nacional no dia 19 de fevereiro, né? 19 de fevereiro, que dizia o seguinte, ó, Toffoli anula todos os processos contra Antônio Palocci na Lava Jato. Ministro do STF se baseou no entendimento que identificou parcialidade do Ministério Público e de Moro. Aquela mesma ladainha lá que Moro foi um juiz parcial, né, e baseado nisso eles estão aí anulando todos os julgamentos, todos os processos aí contra aquelas pessoas envolvidas ali na Lava Jato. E definiu que o processo legal não foi respeitado, o devido processo legal. Eles falam tanto em democracia e no devido processo legal, mas com o Bolsonaro nós estamos vendo exatamente o contrário, né? Não está sendo observado o devido processo legal, não está sendo observado nada que se diz respeito à democracia. O Dias Toffoli, alguns meses atrás, aí, anulou uma multa da Odebrecht, antiga Odebrecht, né? Agora acho que é Novanor que chama a antiga Odebrecht, que já voltou a operar, já está trabalhando, já está pegando dinheiro novamente aí no governo Lula. E ele anulou, então, uma multa de um acordo de leniência que ele tinha feito com a Lava Jato de 8 bilhões e meio de reais. O detalhe é que a mulher do Toffoli, a esposa do Toffoli, é advogada da empresa. E o Dias Toffoli também anulou uma outra multa, dessa vez da JIF, que é uma subsidiária ali da JBS, dos irmãos Batista, uma multa no valor de 10 bilhões de reais. Eu não sou louco de falar que o Dias Toffoli levou alguma vantagem financeira, alguma vantagem econômica nisso daí, porque eu estaria cometendo um delito e poderia ser, inclusive, preso. Mas que é muito estranho anular aí uma multa de 10 bilhões de reais e uma de 8,5 bilhões. O total aí das duas multas, 18 bilhões e meio de reais, anulados todos pelo amigo do meu pai, o Dias Toffoli. E aí nós vimos aí agora, ele anulou aí todos os processos, ele aproveitou que a imprensa estava totalmente, todo mundo voltado para a denúncia oferecida ali pelo PGR, Paulo Gonet, contra o Bolsonaro, e aí naquela euforia ali da mídia toda voltada para aquele assunto, ele foi lá quietinho e anulou todos os processos do Antônio Palocci. O Antônio Palocci agora está tranquilão, não deve mais nada à justiça, como diria William Bonner. E aí eu quero relembrar algumas coisinhas aqui para vocês do que dizia o Palocci durante a delação premiada. Observe aqui que o Palocci não parece que está sendo torturado para falar o que ele vai falar aqui, ó. Dá uma olhada. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht. O que ele diz no primeiro mandato, que ele levou dinheiro para o Lula, era lá na época do mensalão, né? E aí no segundo mandato ele fala que o Lula, então, ajeitou ali a sua aposentadoria. Uma conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. O presidente Lula também começou só olhando campanha, já no fim dos... Não, aí você viu aí, que o Palocci muito à vontade ali, não parece que está sendo torturado nem nada, como o Gilmar Mendes disse. Aliás, o próprio Dias Toffoli chamou isso aí de pau de arara do século XXI.
O Dias Toffoli, o amigo do meu pai, chamou isso daí de pau de arara do século XXI. Mas o que estão fazendo com o Coronel Cid agora não é nada de tortura, não é pau de arara, não é nada disso, né? Você viu ali que o Alexandre de Moraes, num dos trechos ali da delação do Coronel Cid, ele fala que se o Mauro Cid não falar a verdade, e a verdade é aquilo que o Alexandre de Moraes queria ouvir, ele então iria continuar com os processos contra o pai dele, a esposa e a filha do Mauro Cid. E aí o Mauro Cid então mudou a sua versão e disse então que Bolsonaro ia comandar um golpe que não aconteceu, né? E aí, falando aí ainda do Palocci, você vê ali que ele fala em 300 milhões de reais numa conta para o Lula. Nós temos aqui um trecho da delação do Emílio Odebrecht, o pai do Marcelo Odebrecht, que o Marcelo Odebrecht é que tinha a lista de propina lá, aquela planilha, né, lá da Lava Jato, onde tinha ali os codinomes, o amigo do meu pai, o amigo no caso era o Lula, né, o Palocci era o italiano, o Guido Mantega era o pós-Itália, que veio depois do italiano, que era o Antônio Palocci. Então o Marcelo Odebrecht era bem criativo para colocar nome nessas pessoas, né? A amante era a Gleisi Hoffmann, o Lindbergh Farias era o Lindim, todos eles tinham nome lá na lista de propina. Vários nomes, o Jacques Wagner era o Polo e assim por diante. E aí, aqui, olha só o que dizia aqui o Emílio Odebrecht. O pedido de ajuda para as campanhas era feito pelo Lula amigo. Inicial, esse era o I0. Muito bem. Eu chegava na época do Novis para o Novis, na época do Marcelo para o Marcelo, e dizia, porque eu perguntava também a Lula, quem é que vai tratar desse assunto? Da minha parte, vai ser o Novis, quando era Novis, ou é Marcelo, quando era Marcelo. Ele me dizia, é o Palocci. Eu digo, então, o senhor me faça um favor, avisa ele de que ele pode procurar ou Novis ou Marcelo, a depender do país. O senhor contou isso aí ainda no e eu chegava para ele. No governo Lula ainda, nas campanhas do Lula, presidente. Nas campanhas do Lula, presidente. Tá, então vamos lá. É exatamente isso. Tá. Pronto. Aí, no caso de Marcelo, sei que ele desenvolveu uma conta corrente que dava para esse pessoal. Por quê? As pessoas queriam valores para efeito do seu planejamento na área da campanha, as informações que eu tinha. E Marcelo, esse contabilizava tudo e estava querendo sempre reduzir os negócios. Eu sei, inclusive, uma vez que ele me deu uma ordem de grandeza entre quando ele iniciou até recentemente, antes dele ser preso. Era um valor, se eu não me engano, em torno de 300 e poucos milhões. Era a conta corrente que já tinha dado baixa em uma série de coisas, claro. Não era... Tá vendo aí? É um valor que inclusive coincide com o que o Antônio Palocci disse ali, né? Coincide com o que o Antônio Palocci disse. Então, você vê também que o Emílio Odebrecht não estava sendo torturado ali para falar, ele estava bem à vontade ali ao lado do seu advogado, contando tudo o que acontecia ali na Lava Jato. Era muito dinheiro mesmo. 300 milhões de reais é muito dinheiro. Mas aí, tá aí o Lula hoje colocado aí, né, tirado da cadeia e colocado na cadeira de presidente. E não para por aí, né? Nós temos aqui também, ó, a cumplicidade do Poder Judiciário, da cúpula do Poder Judiciário com essa turma. Justiça extingue ação contra Mantega por prescrição. Eles não tiveram tempo de julgar o Guido Mantega, eles não tiveram tempo, e aí o processo dele prescreveu, e a Justiça então extinguiu a ação. O processo do Guido Mantega prescreveu porque os ministros do Supremo não tiveram tempo de julgar a ação dele. Não tiveram tempo. Mas quando é com o outro lado, aí eles têm tempo e eles são muito rígidos. Eles não deixam escapar nada, eles condenam todo mundo. Está aqui na Folha de São Paulo, não punir adequadamente, trama golpista,
É incentivo para que se repita, diz o Barroso. O mesmo Barroso que foi advogado do Cesare Battisti e dizia que o Cesare Battisti era inocente e agora está cumprindo pena de prisão perpétua na Itália por ser um terrorista. O mesmo Barroso que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. E isso aqui não deu nada, essa fala do Barroso. Nós derrotamos o bolsonarismo. Como que um ministro da Suprema Corte fala: nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o outro lado do espectro político, o lado que ele não gosta? Imagina vocês, um ministro da Suprema Corte americana dizendo: nós derrotamos o trumpismo. Vocês viram toda a perseguição que o Donald Trump sofreu lá nos Estados Unidos. Quase igual a que o Bolsonaro vem sofrendo aqui. Mas nunca, jamais chegaria a tanto. A ponto de um ministro da Suprema Corte dizer: nós derrotamos o trumpismo. Isso é uma coisa impensável. Se acontecesse, eu tenho certeza que esse ministro não ficaria impune. Ele não ficaria impune. Com certeza ele iria ser cassado. E o Barroso está aí, ó. Tranquilo, não aconteceu nada com ele, totalmente impune por conta daquela fala abjeta dele, sem contar que ele já tinha dito para aquela pessoa que abordou ele, né? Perdeu o mané numa mola. Que já era uma outra frase bastante ruim, né? E aí, falar: nós derrotamos o bolsonarismo é uma coisa, né? Imagina se um dos indicados ali, nomeados pelo Bolsonaro, né, ou o Mendonça ou o Nunes Marques, pegasse o microfone e eles estivessem ali durante a vitória do Bolsonaro, suponhamos que eles já estivessem ali no poder, e falasse: nós derrotamos o lulismo ou o petismo. O que vocês acham que aconteceria com ele? Né? O que vocês acham? É a mesma coisa, né? Mas parece que por ser Bolsonaro, por ser bolsonarismo, é uma coisa equiparada ao nazismo. Aí pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser. Matar o Bolsonaro hoje seria um favor para a sociedade, segundo o pensamento dessa turma. É por isso que eles não deixaram investigar o crime da tentativa de homicídio contra o Bolsonaro lá do Adélio. Por isso, porque eles lamentaram o resultado não ter sido o resultado esperado por eles, por essa turma do sistema. Eles queriam muito ver Bolsonaro. Queriam não, eles querem, né? Eles estão doidos para prender Bolsonaro, para deixar Bolsonaro morrer dentro da cadeia. Até o próprio Bolsonaro já falou sobre isso. E você vê que a coisa é tão asquerosa que eu vou colocar agora esse videozinho do Lula falando isso daqui, ó. Dá uma olhada no que diz, o que esse cachaceiro fala. E imagina também se fosse o outro lado falando. Dá uma olhada aqui, ó. Sabe, eu na verdade, fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. A última chance. Porque, Silvana, você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Eu vou traduzir em reais. 300 bilhões de reais. Na tentativa de não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo, sabe, fazer isenção, fazer... Ou seja, precisa provar? Ele não precisa provar, ele pode falar o que ele quiser, né? Ele disse que Bolsonaro gastou, nos 2 últimos anos antes da eleição, 60 bilhões, não é milhões não, bilhões de dólares, equivalente a 300 bilhões de dólares, e dava dinheiro para todo mundo, comprava voto, dava dinheiro para caminhoneiro, para motorista, para todo mundo. O Lula prova isso daqui. O Lula prova que o Bolsonaro fez isso, que comprou voto. Você acha que se eles tivessem prova que o Bolsonaro comprou votos, que gastou 300 bilhões, gente, o Lula falou aqui, vocês acham mesmo que eles não já teriam metido o Bolsonaro no fundo de uma cadeia por conta disso? Se eles tivessem prova disso? É lógico que eles sabem que isso daqui é uma mentira, mas eles estão liberados para falar, para contar mentira, falar o que eles chamam de fake news. O tempo todo, eles estão liberados para fazer isso. Então, o jogo é muito injusto.
O jogo é muito injusto. Olha aqui, por exemplo, o que disse agora o Alexandre de Moraes há 2 dias atrás. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui numa aula magna, que ele estava lá numa universidade. Dá uma olhada no que ele falou. Lá, a universidade, Faculdade de Direito da USP, no Salão Nobre do Largo do São Francisco. Dá uma olhada. Num determinado momento, a partir de crises econômicas somadas, crises econômicas mundiais, somadas à concentração de renda, uma grande faixa, principalmente uma faixa que nós chamamos no Brasil da classe média, mas vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, começou a se sentir incomodada. Porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, ou classe, essa classe média. E a partir disso, e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que, eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu. O fascismo, a extrema-direita recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro, dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney. Uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais o emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e a misoginia voltou forte. Vocês acham que isso aqui é verdade, gente? Isso é uma realidade? Isso aqui aconteceu? Tava um monte de mulher de empregada doméstica indo para Disney e as pessoas com birra porque estava vendo as mulheres indo para Disney, as empregadas domésticas indo para Disney. Vocês acham que isso aqui é uma verdade? Os meus direitos, quando somente eu, e vejam que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais, de mais em torno de 45 anos para frente. Quando eu não tinha que disputar o mercado de trabalho com as mulheres, a vida era melhor. Olha, reconheceram direitos aos LGBTQI+, que absurdo. Esse sentimento, e é importante, vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. Esse sentimento e esse retorno a isso, esse retorno ao discurso que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Ou seja, né, ele chama ali de extrema-direita, né, ele faz uma crítica ali à extrema-direita. E aí ele fala ali que as pessoas eram contra os direitos dos LGBTQI, e sopa de letrinha lá. As pessoas ficam mesmo falando que não quer que os LGBT trabalhem porque está tomando o emprego deles. Os homens brancos de 45 anos acima, eu tinha mais emprego quando as mulheres não trabalhavam. Onde você viu isso? E aí vem o Alexandre de Moraes adotando essa ideologia de extrema esquerda aqui para pagar de bom mocinho,
porque ele está ali no meio de um bando de esquerdistas dentro da universidade, vem com essa conversinha fiada, contando um monte de mentira ali, um monte de fake news, como ele chama. Mas está liberado, está tudo liberado para essa turma. Então, para vocês verem como que é o tratamento diferenciado para um lado e para o outro. Para um lado, leniência e cumplicidade total. Nada dos rigores da lei, muito pelo contrário. Os benefícios da lei, né, para os amigos. Agora, para os inimigos, aqueles que eles adotaram como inimigos, como é o caso de Bolsonaro e toda a direita, aí sim, os rigores da lei. Aliás, não só os rigores da lei, mas muito além da lei. Porque, como eu disse no vídeo de ontem, eles estão cagando e andando para a lei. Eles estão cagando e andando para a lei. Eles querem punir as pessoas, eles pegam as pessoas de sequestro, levam lá para dentro do STF, pessoas sem foro por prerrogativa de função, leva sequestrada para dentro do STF, julga essas pessoas, mete no fundo da cadeia e essas pessoas não têm a quem recorrer. Esse é o tratamento que está sendo dado para a direita e você viu aí o tratamento que eles estão dando aí para os bandidos da extrema esquerda, todos os bandidos ali com milhões e milhões de dinheiro envolvido, eles anulando todos os processos, deixando os processos prescreverem, porque não tem tempo para julgar, porque eles estão perseguindo a direita. Então é isso que está acontecendo aqui no Brasil, né? É essa justiça que nós temos aqui no Brasil. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, deixem seu like, façam aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.